Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá hoje aprender uma função do programa, uma função que eu acho assim bem interessante, bem bacana, simplifica bem mesmo em alguns momentos que a gente faz molde com formas geométricas justapostas, como essa daqui, por exemplo, ó. Vamos supor que você vai fazer uma bolsa, essa bolsa tem um fundo box ou uma necessaire, né? Tem um fundo box, tal, aqui, ó, né? É isso, tá. Gente, eu estou fazendo de forma aleatória, não estou medindo nada. Peraí, não custa também fazer isso, ó. Tá? E aí eu falo, bom, aqui vai ser minha bolsa. Eu vou fechar as laterais e depois aqui é o box, né? Eu venho para ter certeza, aciono a minha ferramenta, a minha grade, aliás, perdão. Aqui, ó, eu venho aqui, fico procurando aonde é que tá. Aqui, né? Aí eu venho, coloco aqui também no meio, né? Aqui. Aqui. E aí eu venho com essa daqui também, encosto aqui. Como eu falei, é aleatório, não tá assim tão perfeitinho, mas, né? Não tá tão perfeitinho não, tá uma bela paçoca aqui, né? Mas a ideia é a seguinte, é dizer, em primeiro lugar, o que são imagens justapostas, né? São esses objetos que eu vou encostando um do lado do outro, ou do lado, em cima, abaixo, sem que um esteja dentro do outro, tá? Então é assim, eu ponho um retângulo, ponho outro, certo? Esse daqui é o fundo, aí eu vou, costuro tudo, e aqui vai virar o fundo box da minha bolsa ou da minha necessaire, tá? Aí no caso mais é bolsa mesmo. Aí eu venho aqui e faço a seleção desses três objetos aqui, ó. Seleciono e vai abrir aqui na minha barra, vão se abrir essas opções. Se não abrir aí para você, você vai encontrar aqui em objeto, formato, tá? E formato você vai ter soldar, parará, que são esses mesmos que estão aqui, tá? Na verdade, eles vão ter que aparecer, porque é só depois de você selecionar esses retângulos que estão aqui justapostos, é que ele vai aparecer. Quando você vem e clica em soldar, acontece essa mágica aqui, né? Voltando para mostrar o que é. Eu fiz os retângulos e agora eu tenho que apagar essas linhas aqui para eu formar o box e ficar um molde correto. Só que eu posso usar essa função do programa que é o soldar, que é combinar objetos em um único objeto de curva com um único preenchimento e contorno. Então, ó, objeto de curva é quando eu aciono aqui essa ferramenta para editar, né? Eu observo, né, que ele ficou um objeto só, tá vendo, ó? Tá? Eu posso transformar isso tudo num objeto só, não é mais um retângulo aqui, um outro aqui, certo? Então, a intenção desse vídeo e dessa ferramenta em especial é mostrar que é possível, com facilidade, unir num formato só objetos que estão justapostos para formar realmente esse objeto, né? Vamos dizer que eu tenho aqui outro retângulo, agora é um retângulo pequenininho assim, ó, tá? Aí eu venho, faço um outro aqui. Detalhe, ele sempre vai, ele não pode ser do mesmo tamanho, ele vai ter que ter uns pedaços fora aqui, senão ele junta e você não percebe o que ele juntou,
tá? Então, vamos dizer que você queira fazer aqui, ó, um retângulozinho assim, tá? Aqui, ó. Ele não tá no meio, né? Vamos supor que esteja aqui no meio. Vamos supor. Ou vamos deixar assim, pronto. Seleciono aqui e eu venho soldar. E ele solda, né? Ele fez, de uma certa forma, ele fez quase que um fundo de necessaire, né? Ele até poderia, né? Ser uma necessaire, né? Mas para isso você tem que pôr um em cima do outro. Não adianta fazer aquele processo que a gente conhece, ó, um quadrado aqui, outro quadrado aqui, e depois vem aqui e faz e a gente usa outra função que é aparar, né? Então, aqui, o soldar é porque eu coloquei um retângulozinho aqui em cima. Vamos supor que eu queira colocá-lo mais no meio aqui mesmo, né? Aqui, pronto, agora ele tá no centro. Aí eu venho aqui, seleciono, venho de novo soldar, e aqui você tem, entendeu? Vamos dizer que eu queira, antes de fazer isso, eu vou selecionar aqui e arredondar, fazer 2 centímetros de cada lado, uma curvinha, né? Aí eu venho, seleciono tudo outra vez, venho em soldar e eu tenho então esse formato, tá? Então, isso é bom também para fazer aqueles desenhos que a gente fez desses vídeos, que a gente fez, né, os terminais de alça. Fica bem legal também, é uma ferramenta legal para a gente usar nesses terminais, tá? Quando você faz aqui você coloca, né, mais uma forma geométrica, seja ela qual for, e você solda, né? Agora, vamos supor que eu tivesse usando do mesmo tamanho da largura aqui, ó. Tá? Ele só tira a linha do meio, tá certo? E fica tudo igual. Não muda nada, tá? Que realmente não mudaria mesmo que você retirasse aí a linha, né? Bom, enfim. Isto aqui é mostrando, então, que as figuras, né, os objetos justapostos, eles podem ser soldados num objeto só, tá bom? Dependendo daquilo que você for fazer, vai valer bem a pena, como é o caso disso aqui, ó. Aleatório também aqui, uma necessaire box, aleatória, tá? Completamente. Não sei nem a medida, não sei nem se está certo. Eu sei que eu resolvi fazer uma necessaire box, fui lá e fiz o molde, né? Conforme os outros vídeos que ensinam aí, também é desse jeito, né? Medindo, colocando. Aí eu venho, faço isso aqui, ó. Em vez de eu ter que cortar as linhas, eu venho e soldo. No que eu soldo, o molde está pronto, tá certo? Então, essa função de soldar, ela ajuda bastante quando você quer formar, através da união de alguns objetos, formar um objeto só, tá? E para fazer uma necessaire box, a gente vai seguir, então, alguns passos interessantes para fazer essa necessaire nesse processo aí, tá? A gente parte primeiro da medida, né?
Eu peguei a medida de uma necessaire que eu tenho aqui, uma necessaire já antiga, por sinal, que eu tenho. Ela tem pronta, né? Pronta. Ela tem 22 de largo por 8 de altura e profundidade de 12 centímetros. Então, ela foi feita em cima dessas medidas, tá? Então, eu começo, quando eu vou criar um molde nessa estrutura, quando eu vou criar um molde nessa pegada de utilizar essa ferramenta e fazer de uma vez só, num bloco só, eu começo pelo retângulo do fundo, que é o retângulo que tem as 3 medidas. O retângulo do fundo, o fundo da necessaire, nada mais é do que a largura mais a altura e a profundidade. Ele junta num retângulo só as 3 medidas. Ou seja, a largura dele será 22 centímetros mais 8. Então, eu vou ter aqui a largura, vai ser 30 centímetros, certo? Vai ser de 30 centímetros, porque é a união da largura com a altura. Vamos supor que fosse 30 de largura e 10 de altura. Eu teria um retângulo de 40, tá? Então, eu sempre vou somar largura e altura para criar esse retângulo base, tá? E a altura dele? A altura dele será a profundidade total que eu escolhi para minha peça. Eu escolhi que a minha peça vai ter 12 centímetros de profundidade, não é metade, né? Eu tô falando da profundidade total, é 12. Então, aí eu venho e coloco aqui a altura mais largura, na medida, né? E a profundidade. Então, esse é o retângulo que eu tenho, mas esse é um retângulo cheio, né? Que eu digo. Cheio porque é o retângulo que contém as 3 medidas básicas da minha necessaire. A largura, a altura e a profundidade, que são as 3 medidas que eu fiz separadamente. Eu juntei largura mais altura e formei a largura do meu retângulo. E a altura desse retângulo nada mais é do que a profundidade dele, porque é ele que vai gerenciar, vamos dizer assim, a profundidade da minha necessaire box. É ele que vai ser a base para ter, né, a costura dessa profundidade. Aí, depois que eu fiz o fundo, é hora de fazer as faces, vamos dizer assim, a face da frente e de trás da minha necessaire, né? E isso é muito fácil, é muito simples, porque é só eu ver qual é a largura dela, é 22, não é 30. 30 é quando eu somo largura e altura. A largura é 22. Qual é a altura que eu defini? É 8. Então, eu vou fazer um retângulo, eu vou usar a grade, que é para facilitar, tá bom? Então, ó, você vai buscando, ó, aqui, tá? Aí, eu vou precisar, então, de um retângulo de 22 por 8, que é o tamanho da minha necessaire, certo? É esse tamanho, essa face que eu tenho aqui, tá? Aí, eu venho, faço 22 por 8. E aí, eu tenho já uma parte, né, da minha... Aqui, ó. Tem que ficar bem em cima aqui, tá? É só vocês verem uma coisa aqui, ó. Quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4. Uai. Tem uma coisa errada, gente, aqui. Tem, claro que tem. Eu esqueci e deixei o cadeado bloqueado, tá vendo? Olha que coisa, hein, gente? Olha, esse cadeado bloqueado aqui, não... Ixi, quando a gente vai trabalhar, não pode esquecer. Quando você vai definir suas medidas, ele tem que estar aberto. Então, aqui embaixo é 30. Ele fez ao contrário o negócio aqui, 30 por 12, tá? Esse aqui é 30 por 12. E este daqui não é 28, né, gente? É 22. É 22 por 8, como eu acabei de falar. E sendo 22 por 8, ele vai ficar aqui, ó.
a 4 centímetros do começo e a 4 centímetros do fim. O que são esses 4? São os 4 centímetros que eu coloquei nos 22 aqui de baixo, tá? Essa aqui não é a base? Eu não falei que seria largura e altura 30? Então, aí na hora que eu coloco a face, a frente, ou aqui embaixo as costas da minha necessaire, eu vou colocar os 22, certo? Então, quando eu coloco, eu vejo que vai sobrar 4 para cá e 4 para lá, que é exatamente a parte que eu vou colocar, vou costurar depois aqui. Então, ela tem que bater aqui na metade. Se aqui é 8, aqui tem que ter 4, tá? Por isso que modelar é bem legal, porque a gente acaba entendendo a questão das medidas, né? Então, uma vez que esse retângulo ele é frente e costas, então eu venho com ele aqui, né, e faço um outro aqui, tá? E vejo se tá tudo certo. Eu vou me guiando sempre pela grade, ó. Aqui eu sei que tem que ter 4 e ali também eu sei que tem que ter 4, tá? Isso daí vocês já sabem, né, que tem que ficar conferindo. E aí, falta só a parte onde vai o zíper, né? Que aqui é fundo, aqui é frente, aqui é costas. Na verdade, é como se fosse um cubo, né? Que tem a parte de cima, de baixo e as laterais, né? É uma figura em 3D, seria? Né? Que tem a parte do fundo, as laterais. Então, assim, imagina ela fechadinha, né? Como se fosse um cubo. Bom, aí... essa parte de cima, na verdade, é isso daqui. É a mesma coisa. Só que eu vou dividir no meio, porque vai um zíper. Então, eu não vou poder manter exatamente desse tamanho. Mas vai ter 30 por 12. Só que 30 por 6 aqui e 30 por 6 aqui. Certo? Por que 30 por 6? Porque, na verdade, eu tenho... o mesmo tamanho do fundo. A parte de cima e a parte do fundo, elas têm que ter o mesmo tamanho. Isso para a necessaire ficar bonita, né, gente? Para não ficar uma necessaire torta, né? Ela tem que ficar do mesmo tamanho, tá? E, inclusive, o zíper, ele tem que entrar aqui de um jeito que ele não faça sobrar e nem faltar. Quando eu costuro o zíper aqui... eu tenho que fazer um teste antes para saber se eu preciso ou não de margem de costura aqui. Porque depois que eu fiz essa parte com o zíper e eu fiz a união com essa parte aqui de baixo, as duas partes juntas tem que bater direitinho com esse fundo aqui, tá? Porque aí sim você pode dizer que bateu, aí então esse fundo que você vai costurar aqui vai dar certo, tá? Então, aqui a parte de cima do zíper nada mais é do que o tamanho do fundo dividido por 2. Quanto é o tamanho do fundo? É 30 por 12, então é 30 por 6. Mas por que 30 por 6? Porque eu vou colocar ele para cá também. Ó, vou puxar ele com o botão esquerdo e vou soltar ele aqui com o botão direito. Tá vendo, ó? E aí eu já fiz uma cópia, ó, tá? E sempre utilizando a grade embaixo para me ajudar. E você veja que esses 4 centímetros que ficam do lado de fora, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 8. É o tamanho da altura, mas só que são 4 centímetros que eu vou ter aqui, sempre, porque na hora que eu for costurar aqui, ela vai bater direitinho com os 8. É 4 daqui, 4 daqui, tá? E daqui é 6 porque a altura aqui é a profundidade, tá? Então, a formação é essa, tá certo? Eu vou tirar aqui, ó. E aí, eu venho aqui e faço isso. Eu seleciono tudo e venho em soldar. E ao soldar, todos os objetos que estavam separados e justapostos acabaram se transformando em um só objeto, que, por coincidência, é o nosso molde, tá certo? Então, tá aqui o molde da Necessaire Box. Desde que você siga as medidas certinhas,
né? Na hora de você fazer aquela solda, vamos dizer assim, o seu molde está perfeito, tá? Caso, não é o meu caso, porque isso aqui já está com a costura, eu fiz a modelagem com a costura, já está com a costura. Mas caso você queira adicionar a costura, agora é a hora, você vem aqui com o contorno, né? Clica aqui para selecionar com ele e pronto, ó, o contorno todo formando a costura de 1 centímetro. Sendo que a costura daqui e daqui, essa margem, se refere à costura do zíper. Então, aqui precisa tomar um pouco de cuidado com essa costura, porque o zíper, ele acrescenta, ele é um pedacinho a mais que vem aí, tá? Ao mesmo tempo, na hora de costurar, você também retira um pouco do tecido daqui, um pouco do tecido dali. Então, se bater o zíper, se ele compensar a perda quando você costura, você não precisa dessa margem aqui. Então, você vai ignorar essa margem, você vai tirar, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, aqui tá pronto, né? O meu molde tá feito. A fórmula, não é bem a fórmula, né? Essa fórmula já está em outro vídeo. Eu já tinha demonstrado isso para fazer o molde retângulo a retângulo, depois ir removendo as linhas, né? Agora é a mesma formulação, né? Lógico, somente mudou a técnica, tá? A técnica simplificou, tá certo? Para quem faz sublimação, é a mesma coisa. Você vai selecionar e preencher com a imagem que você deseja, enfim, formar, né? O seu arquivo para ele para virar um arquivo sublimável, né? Tá? E uma outra coisa é sobre tamanho, né? Vamos supor que eu tenho aqui, na verdade, eu tenho aqui uma, não sei porque tá esse 9. Eu tenho uma necessaire de 30, ó, esse retângulo todo aqui tem 30 por 40, tá? A minha necessaire. Vamos supor que eu queira fazer uma necessaire maior do que isso. E eu resolvo fazer um aumento de 5 centímetros na largura. Ou seja, ela tem 30 já com a costura, só que eu quero colocar mais 5 para ela ficar com 35. Então, foi por isso que deu a confusão aqui no começo, que eu tinha feito e tinha fechado, bloqueado com o cadeado e tinha esquecido de desbloquear. Você fecha esse cadeado para você poder manter a proporção, tá? Então, você vem aqui, faz uma cópia, pronto. Esse aqui é o de 30 por 40 que tá salvo aqui, tá aqui do lado. E esse é o que eu vou querer aumentar. Para eu aumentar, então eu tenho que manter o meu cadeado fechado, porque o programa vai definir para mim a medida necessária para estar compatível largura e altura. Eu escolho uma delas. E eu resolvi escolher a da largura. Eu resolvi escolher 35 centímetros de largo, tá? Ó, 35 centímetros de largura. E agora eu dou um Enter para o programa fazer a outra parte, que é aumentar a altura. Essa parte é o programa que vai aumentar. Por quê? Porque eu fechei o cadeado para poder ter uma proporção, tá? Eu não sei, eu ponho 35 de largura, mas eu não sei qual é a medida de altura proporcional a 35. Eu não sei. Quem sabe é o programa. Senão, se você puser o que você quiser aqui, 35, eu quero uma 35, 45. Não vai ficar proporcional, tá? Se você quer 35 por 45, você vai ter que fazer um molde, tá? E você vai ter que desenhar o seu retângulo e fazer. Agora, se você quer aumentar a partir deste para um tamanho maior, com 5 centímetros de diferença, então você vai escolher os 5 centímetros de diferença ou na largura ou na altura, né? Ou uma ou outra. O programa faz o restante.
E aí você tem, ó, 2 tamanhos já, tá vendo? Ah, eu quero um tamanho menor. Então, eu pego essa aqui, que é a menor, copio aqui, ó, certo? E vou fazer nessa que eu copiei, eu vou fazer o tamanho. Menor quanto? Menor 5 também, porque eu tô fazendo uma escala de 5, né? Então, eu quero, se é 30, eu quero 25, mantendo aqui, tá? Se eu quero uma necessaire de 25 centímetros de largura aqui, ah lá, o programa já definiu 33,333 de altura. Ou seja, eu diminuí 83%, tá? E isso não precisa quebrar a cabeça, o programa que faz, não há necessidade. Aí eu tenho uma pequena, uma média e uma grande. As 3 estão se diferenciando por 5 centímetros na largura. E a altura está sendo definida pelo programa para ficar proporcional, tá? Espero que vocês tenham gostado, que isso aqui ajude vocês. Espero que vocês façam muitos moldes e que vocês explorem, sabe, essa ferramenta, assim, em outras coisas que vocês estão fazendo por aí, tá? Em outros trabalhos, né? Por exemplo, chaveiro, tag, terminal de alça, sabe? Explorem bastante que eu acho que vocês vão aproveitar bem, tá bom? Gente, até mais, até mais, até mais.